Salve, minha família Caipora, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Chips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês uma porrada de palpites com muita qualidade. E hoje eu trago os resultados do dia 22 de julho. Tivemos 17 palpites com 14 wins e apenas 2 heads, tá? Um jogo foi adiado, que foi o jogo do Fran Reykjavik, beleza? E o resultado parcial do dia 23 de julho, eu trago 22 palpites com 12 greens até o momento e apenas um jogo foi anulado, que foi o jogo por empate anula do Flora Tallinn, beleza? 2 jogos cancelamos que irão acontecer ainda e temos 7 jogos que irão acontecer ainda esta noite, beleza? Então acompanhe os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também com o link dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza? Vocês que estão chegando por aqui de paraquedas pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários, beleza? Muito obrigado a todos que sempre vêm nos acompanhando e se não se inscreveu ainda, se inscreve aí, fechou? Vamos lá para os nossos palpites do dia 24 de julho? Bora pra intro! Salve galera, iniciar com o jogo aqui da fase de qualificação da Liga dos Campeões. Trago o Pauk versus o Borac Bandia de Luca. Esse jogo às 12h30 eu trago com o Overgo no primeiro tempo. O Pauk tem 84% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Borac tem 72%. Em séries o Borac vem vencendo a 4 partidas e o Pauk vem a 4 partidas perdendo, porém foram 4 amistosos. Temos aqui, nos últimos jogos nos campeonatos, o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, Overgo no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é a Catenas contra o Interclube de Scouts. Trago essa partida na Liga da Conferência da Europa, com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Atenas tem 82% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Scouts tem 67%. Em séries, o Scouts vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Atenas vem vencendo no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Ludogorets contra o Dinamo Minsk. Traga essa partida na fase de qualificação da Liga dos Campeões com o mercado de vitória seca para casa. O Ludogorets tem 68% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo Minsk tem 94%. Em séries, o Ludogorets venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Dinamo Minsk também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória seca para o Ludogorets, principalmente jogando em casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Liga dos Campeões, o Celtic versus o Slovan Bratislava. Traga essa partida com o over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Celtic. O Slovan tem 56%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo seus últimos jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Servette contra o Young Boys. Traga essa partida na Superliga da Suíça com o mercado de over do 1,5 gols. Servette tem 43% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Young Boys tem 50%. No histórico, 12 vitórias do Servette, 10 empates e 17 do Young Boys. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Servette vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de over do 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando na casa do Servette, over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, o Sarmiento contra o Racing. Traga essa partida na Liga Profissional da Argentina com o mercado de empate anula para fora. O Racing tem 53% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Sarmiento tem 28%. No histórico, 5 vitórias do Racing, 2 empates e 1 do Sarmiento. A média de gols é de acima de 2 gols. Em série do Racing vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, o Racing venceu 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sarmiento, o Racing venceu 1 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Racing venceu 5 das últimas 6 partidas e o Sarmiento venceu apenas 2. Então, para essa partida, acredito que nós teremos o empate anula para fora, fechou?
Próxima partida, o Cruzeiro contra o Juventude na Série A do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. O Cruzeiro tem 64% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 6 do Juventude. A média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Cruzeiro vem sem empates a 5 jogos e o Juventude vem empatando a 3. Nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, 0-0 na última partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Fortaleza. Traga essa partida com over 1,5 gols na Série A do Brasileirão. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e o Fortaleza tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 44%. No histórico, 12 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Criciúma vem a 10 jogos marcando gols e o Fortaleza vem a 4 jogos vencendo. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Criciúma, over 1,5 gols na única partida e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida para cada lado que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Godoy Cruz contra o River Plate. Traga essa partida na Liga Profissional da Argentina com under 3,5 gols. O River Plate jogando fora de casa tem 49% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Godoy Cruz tem 39%. No histórico, 16 vitórias do River, 4 empates e 8 do Godoy. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o River Plate vem marcando gols a 10 jogos jogando em casa. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Godoy Cruz, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Botafogo. Traga essa partida com under 3,5 gols no Brasileirão. A probabilidade de vitória para o São Paulo é de 43% e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo tem 78%. No histórico, 16 vitórias do São Paulo, 9 empates e 11 do Botafogo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do São Paulo, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Flamengo. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Flamengo tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vitória tem 33%. No histórico, 9 vitórias do Flamengo, 5 empates e 5 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Vitória vem perdendo a 3 partidas e o Flamengo vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, over 1,5 gols em ambas marcam nas 4 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Série B do Brasileirão, o Brusque contra o Paysandu. Traga essa partida com vitória e empate para fora. O Paysandu e o Brusque têm um equilíbrio na probabilidade de vitória. Porém, o Brusque ele vem empatando as 6 partidas seguidas, tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paysandu tem 72%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Brusque. Em séries, o Brusque vem empatando, como eu disse, e o Paysandu vem a 7 jogos marcando gols. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Paysandu vem vencendo e empatando todas as partidas que disputou nos últimos 6 jogos, enquanto o Brusque empatou todas as últimas 6. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida agora na Copa Sul-Americana, o Bragantino contra o Barcelona. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Bragantino tem 62% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barcelona de Guayaquil tem 61%. No histórico, uma partida com empate por 1-1. Em séries, o Barcelona de Guayaquil vem a 5 jogos marcando gols jogando em casa. Último jogo nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Amazonas contra o Guarani na Série B do Brasileirão. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Amazonas tem 50% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos.
o Guarani tem 17. Em séries, o Guarani vem sofrendo gols há 9 jogos. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série A do Brasileirão, o Atlético Goianiense contra o Bahia. Trago vitória e empate para fora nessa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos para o Bahia e o Goianiense tem 17. No histórico são 5 vitórias do Goianiense, 5 empates e 8 do Bahia. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atlético Goianiense vem perdendo as 5 partidas e o Bahia vem sem empates as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Bahia em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bahia venceu e empatou 2 das suas últimas 6 partidas e o Atlético Goianiense não vence as 6 partidas. Então, para essa partida, separei vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o Fluminense contra o Palmeiras. Trago essa partida com o mercado de over 5,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 5,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram um contra o outro. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos over 5,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos um mercado de over 5,5 cartões por partida, somando as duas equipes. Para o Fluminense, 3 cartões por partida e para o Palmeiras, 2,5 cartões por partida. O nosso árbitro tem uma média de 7,6 cartões por partida e ele já apitou 5 partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 5,5 cartões, beleza? Próxima partida e última eu trago o Deportivo Saprissa contra o Guanacasteca. Trago essa partida com vitória seca para casa no Campeonato da Costa Rica Liga FPD. O Saprissa tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Guanacasteca tem 33%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Saprissa, 3 empates e uma do Guanacasteca. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas e nos últimos encontros, o Saprissa venceu 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Saprissa venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Guanacasteca venceu apenas 2. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora. Fala, galera, cheguei com o nosso Bilhete Caipora e eu trago para vocês o Pauk contra o Borac Bandia com over gol no primeiro tempo. AEK Atenas para vencer o primeiro tempo contra o Interclube Scouts. Separei over em 1.000 gols para o Servette contra o Young Boys, under 3.000 gols para o Godoy Cruz contra o River Plate, under 3.000 gols para o Amazonas contra o Guarani e vitória cega para casa em Deportivo Saprissa contra o Guanacasteca. Mote total de 3,05 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!